primeiramente, agradecer aí a Fresp, através do seu presidente, Rodrigo Espada, pelo convite para participar aqui de um encontro tão importante, tão interessante como esse, e com um tema que, de fato, está relacionado ao futuro dos estados, que é a situação do ICMS, que é o principal tributo de competência estadual e também o principal tributo do nosso sistema tributário. Aliás, é muito adequada a logomarca escolhida para a logomarca do evento, onde o ICMS aparece todo desarrumado e em decomposição, traduzindo fielmente a situação do nosso principal imposto. Mas o meu assunto não é tributação, e sim administração tributária. E é sobre isso que nós vamos falar, principalmente da modernização dos processos de modernização das administrações tributárias ao longo dos últimos 20 anos, no qual o Banco Interamericano de Desenvolvimento tem tido uma participação ativa no apoiamento a esses projetos. Nós vamos, inclusive, aqui fazer uma retrospectiva recapitulando avanços importantes e significativos que nós conseguimos alcançar nesse período com essas iniciativas de modernização, de aperfeiçoamento. Porque, na verdade, nós vimos aqui, desde ontem, mazelas, deficiências, problemas do nosso tributo ICMS, mas agora, de outro modo, vamos falar da gestão desse tributo, da administração tributária. Por melhor que seja um sistema tributário, ele não terá nenhuma efetividade se não contar com uma administração tributária eficiente, bem estruturada, organizada com métodos modernos de gestão e com instrumentos que deem efetividade a fazer cumprir todas as regras daquele sistema tributário. Por outro lado, uma administração tributária, por melhor que seja, não vai conseguir esconder as deficiências e as dificuldades de gerir um sistema tributário tão complexo. Mas nós, de fato, vivemos essa realidade em nosso país, ou seja, as nossas administrações tributárias têm que lidar com esse sistema tributário complexo, que tão bem foi ilustrado nas apresentações anteriores, mas, de fato, e é justo reconhecer, as administrações tributárias no Brasil têm tido um desempenho extraordinário, literalmente tirado leite de pedra, né? Fazendo com que, nesse ambiente de complexidade, nós tenhamos conseguido avançar, sobretudo em métodos e procedimentos, em recursos que têm propiciado um aumento de efetividade extraordinário. E aí, eu também sou auditor fiscal há 33 anos e queria, ao iniciar aqui essa apresentação, falar do Dia do Auditor Fiscal, que é na próxima segunda-feira, e alguns não sabem por que é o dia 21 de setembro, o Dia do Auditor Fiscal. É porque é o dia 21 de setembro consagrado a São Mateus, o cobrador de impostos que virou santo. E é o santo protetor dos cobradores de impostos. E por isso nós fazemos essa homenagem aos cobradores de impostos no dia de São Mateus, a próxima segunda-feira, rogando as bênçãos do nosso São Mateus protetor para todos os auditores que estão participando e os nossos ilustres convidados que estão aqui conosco. Sobretudo, pelo momento de grandes dificuldades que nós vivenciamos atualmente. Então, como tem sido ao longo da história, São Mateus não nos faltará. E aí vamos falar dos dois últimos grandes ciclos de modernização das administrações tributárias no Brasil. O primeiro deles, lá na década de 90, de 1996 até 2006, o programa
Nacional de Apoio à Modernização Fiscal para os Estados Brasileiros, o PNAF, e o segundo ciclo, iniciado em 2009, o Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil, o Profisco, e que ainda está em execução, um programa ainda não concluído. Observa-se, e isso é importante ressaltar, os dois programas concebidos em momentos difíceis, também de crises que o país enfrentou, né? Lá em 96, a luta para vencer o dragão da inflação, logo após a criação da moeda, do real, né, com uma série de medidas complementares para consolidar aquele processo de inflação que nós tínhamos que conter. E, em 2009, imediatamente após aquela crise enorme, deflagrada nos Estados Unidos e na Europa, com reflexos no mundo inteiro, com impacto significativo no equilíbrio fiscal dos entes no Brasil. E ressaltar que, de fato, se em momentos normais já é um requisito necessário para a viabilização de políticas públicas fortalecer e investir nas administrações tributárias, mais ainda em momentos de crise como esses que foram vivenciados. E, a propósito, na conclusão desse segundo programa, esse processo é um processo permanente, que precisa ter continuidade, e nós já estamos trabalhando na concepção de um terceiro ciclo que deve se iniciar tão logo esse segundo esteja concluído. O primeiro programa, lá que começou em 96, o PNAF, que inclusive posteriormente deu origem a um programa de natureza semelhante voltado para os municípios, que foi o PNAF-M, teve um conjunto de 27 projetos tributários e 26 projetos financeiros, e também projetos associados a outros órgãos que também têm um papel importante na gestão fiscal, como é o caso da área de planejamento, com um projeto de controle sistêmico do orçamento, o programa de consolidação da gestão orçamentária, outro na área de administração, de pessoal, de recursos humanos, do contencioso judicial, o controle externo e interno, e a gestão do IPVA, que foram projetos associados àqueles outros da área tributária. Esse programa, o PNAF, ele teve como objetivo o aumento da eficiência, evidentemente que esse é o objetivo maior desses programas de modernização, aumentar a efetividade das administrações tributárias, a racionalização e a transparência, né? Nosso amigo prezado Eurico de Santos, quer dizer, desde lá nós já estamos tratando desse tema da transparência, na gestão dos recursos públicos, apesar de alguns avanços que ainda são tímidos em relação ao que se necessita em termos de transparência, com o fim de contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços e para a criação de espaço fiscal para investimento público nos estados. Sempre dentro da prisma de que é necessário resolver a questão da necessidade de recursos para os investimentos. E, aliás, sobre a transparência, eu não posso deixar de fazer um parêntese. Nós ouvimos aqui ontem o professor, nosso mestre Isaías, falar da necessidade de transparência e reclamar da falta de informações sobre a desagregação da arrecadação do ICMS, especialmente daquilo que é arrecadado sobre energia elétrica, combustíveis, serviços de comunicação. E, já antecipando essa preocupação, nós já estamos trabalhando em vários estados com essa transparência geral, e eu queria aproveitar para apresentar o Geraldo, presidente da ASFEPA, Geraldo Ribeiro, já distribuiu aqui durante os dias anteriores o anuário estatístico do Estado do Pará, com o detalhamento de tudo que o Isaías ontem pediu. E eu sei de iniciativas semelhantes em outros estados, voltados exatamente para a prestação de informações e a transparência com relação à arrecadação.
Esse foi o objetivo do PNAF. E agora, procurar fazer um breve balanço dos principais produtos e resultados que foram alcançados com o PNAF. Sobretudo, como eu falei, de uma retrospectiva da história recente das administrações tributárias no Brasil. O primeiro deles é a implantação do âmbito dos estados e dos municípios dos sistemas de administração financeira. Todos se recordam dos efeitos e dos resultados muito positivos que o CIAF trouxe quando foi criado no âmbito federal. E no PNAF, nós, então, iniciamos a implantação do chamado CIAFEM no âmbito dos estados e dos municípios, trazendo para o nível estadual e municipal as mesmas possibilidades de controle, de gestão que o CIAF havia trazido no nível federal. E quem trabalha na área se recorda como era a gestão financeira antes do CIAF, dos sistemas de gestão financeira, e como ela passou a ser numa outra realidade, com requisitos efetivos de gestão financeira a partir da implantação desses sistemas. Antes disso, eu me lembro que os administradores desta área tinham que assinar literalmente os cheques e as ordens de pagamento. Na munheca, como se diz, né? Na munheca. E isso não é um passado tão distante. Então, esse foi assim, um dos primeiros grandes resultados desse projeto, trazer a instrumentalização da gestão financeira no âmbito dos estados e municípios. O controle eletrônico de declarações e pagamentos. Também, eu sei que somos aqui todos jovens, mas como o passado não é muito distante, se lembram da época da declaração em papel, né, do pagamento extremamente burocrático que havia e que mudou por completo a partir da criação da declaração eletrônica do ICMS, da declaração mensal do ICMS e a possibilidade de utilizar meios eletrônicos para pagamento. Quer dizer, esse também foi um dos grandes resultados desse programa, a criação das declarações eletrônicas e a eliminação completa do papel no tocante à prestação de informações pelos contribuintes. A infraestrutura de tecnologia e informação. Isso aqui eu considero especialmente determinante para os avanços que vieram a partir daí. Por quê? Até então, os estados, as administrações fazendárias estaduais, eram extremamente dependentes das chamadas empresas estaduais de processamento de dados, que absolutamente não atendiam e não tinham e nunca teriam capacidade de atender de forma razoável às necessidades da administração tributária, sobretudo pela especialização, pela necessidade de agilidade e desenvolvimento de produtos específicos, expertise que essas empresas não têm. Então, esse programa possibilitou às fazendas estaduais criarem suas próprias estruturas de gestão de recursos de tecnologia de informação e, a partir daí, isso permitiu uma evolução significativa em uma série de outros produtos que nós vamos comentar em seguida. A criação e o fortalecimento das escolas fazendárias. Alguns estados já tinham, mas a maioria ainda não dispunha, como um espaço acadêmico especializado, voltado para recrutamento e seleção especializada, para formação e especialização de quadros, e, sobretudo, especializados em temas fazendários, dentro de um requisito de que estrutura organizacional, sistemas e processos de trabalho, recursos de TI, tudo isso é importante para uma administração tributária ser efetiva, mas são os recursos humanos que vão potenciar esses resultados. São eles que vão dar efetividade à utilização de todos esses recursos. A gestão de pessoas e programa de capacitação. Na gestão de pessoas, eu quero destacar, sobretudo, nessa fase, a consolidação ou a criação de carreiras específicas para as administrações tributárias, que datam desse período. A criação do Programa Nacional de Educação Fiscal e as versões estaduais, dos programas estaduais de educação fiscal atrelados
ao Programa Nacional. E aí lembrar aqui, aproveitando a presença do ilustre presidente da FEBRAFIT, Roberto Kurpski, que tem já pela quarto ano, né? O quarto ano a edição do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, que é um programa extremamente importante, sobretudo no nosso país, onde é muito baixa a compreensão e a consciência da sociedade sobre as questões fiscais e, sobretudo, sobre a importância dela participar desse processo de controle social sobre não somente a cobrança dos tributos, mas a aplicação desses tributos. Atendimento ao contribuinte dentro de uma percepção que foi bastante enfatizada aí, que a administração tributária também é prestação de serviços ao contribuinte. Então, foi aí que se criou os conceitos da necessidade de especializar a prestação de serviço ao contribuinte. Integração e intercâmbio de informações, importantíssimo, porque a partir daí se disseminou, né, dentro do âmbito das administrações fazendárias, a importância e, sobretudo, os ganhos que podem ser obtidos a partir de intercâmbio de informações entre as administrações fazendárias, e foi daí que se criou o Sintegra, que, não obstante as deficiências que tinha, foi determinante para a evolução posterior, sobretudo para os produtos que vieram na fase do Profisco, que eu irei comentar. E, finalmente, a questão das redes fazendárias, trazendo exatamente a oportunidade, a possibilidade dos estados compartilharem conhecimento, experiências, trocarem informações e, sobretudo, métodos e processos de trabalho. Porque o PENAF ele foi concebido dentro de uma estrutura em que havia uma unidade de coordenação central no Ministério da Fazenda, a UCP, e as unidades de coordenação no âmbito de cada um dos estados, formando uma rede no nível federal e nos níveis estaduais de compartilhamento de informações. Em seguida, então, ao PNAF, que se encerrou em 2005, 2006, nós tivemos o Profisco. Aliás, o Profisco é um projeto ainda em execução. O Profisco ele tem já 2 estados que concluíram, 20 estados que estão em processo de implantação, alguns bastante adiantados, com mais de 60%, 70% de execução, e 5 estados que ainda estão em processo de início do projeto Profisco. E o Profisco surgiu, inclusive, após a emenda constitucional, que trouxe o conceito da integração das administrações tributárias e, sobretudo, a sua caracterização como uma função de Estado, e veio exatamente no âmbito pós-crise de 2008 para estimular e criar condições para a integração dos fiscos, a modernização da gestão fiscal, financeira e patrimonial dos estados. E que produtos o Profisco já trouxe e que já nós podemos considerar como avanços nessa segunda fase de modernização das administrações tributárias no Brasil. Os 2 primeiros são emblemáticos, porque o impacto deles é muito grande no âmbito dos estados. A nota fiscal eletrônica e o sistema público de escrituração digital trouxeram um novo patamar de eficiência às administrações fiscais no Brasil. Projetos de grande impacto que foram tão bem desenvolvidos e implementados que são hoje objetos de interesse literalmente do mundo inteiro. O Brasil tem sido demandado para levar a experiência da nota fiscal eletrônica e do SPED para vários outros países. Esta semana, inclusive, nós temos 2 auditores, um do INCAT, o presidente do INCAT, o Eudaldo, junto com outro colega auditor aqui de São Paulo, Nilton, apresentando a nota fiscal eletrônica e o SPED na África, sob o patrocínio do Fundo Monetário Internacional. O fundo tem patrocinado
a levar a experiência da nota fiscal eletrônica do SPED do Brasil para vários países, tanto aqui na América Latina como em outros continentes. E esses dois colegas estão fazendo isso exatamente nesse momento. E são dois produtos cujos benefícios nós ainda não alcançamos e não conseguimos aproveitar na sua plenitude. Porque, de fato, são muito grandes as potencialidades de aproveitamento das informações da nota fiscal eletrônica para o controle fiscal, para a diminuição da evasão, da sonegação e para a diminuição, e é o que eu vou comentar agora, da informalidade. E aqui vou fazer um comentário sobre, vou voltar a essa tela, mas eu queria apresentar aqui uma síntese de um estudo feito pelo Instituto para o Desenvolvimento do Varejo. Aliás, o estudo foi feito pela consultora McKinsey, em parceria com o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, sobre... O estudo ele tem como tema eliminando barreiras para o crescimento econômico, uma atualização com foco no varejo, mas o tópico que eu vou comentar tem a ver com a redução da informalidade no Brasil, que é altíssima, uma das maiores do mundo. E esse estudo ele foi feito em 2004 e uma nova atualização em 2014, ele foi apresentado em dezembro de 2014. Então, nesse período de 10 anos, a queda da informalidade no Brasil foi uma das mais acentuadas a nível global. Mesmo que nós tenhamos um alto nível de informalidade, não podemos desprezar a significativa redução que ocorreu nesses 10 anos. A informalidade diminuiu, segundo esse estudo, e um estudo vindo da iniciativa privada, portanto, reforça mais ainda o caráter técnico de isenção na apresentação desses números. O Brasil reduziu em menos 18 pontos percentuais a informalidade nesse período. Bom, excelente. Ainda que esse índice continue elevado, essa redução ela é muito expressiva, né? É a redução mais elevada dos países em desenvolvimento. Quais foram as razões que o estudo identifica como determinantes para essa significativa redução? Nota fiscal eletrônica, sistema público de escrituração digital. O que explica a queda na informalidade nos últimos 10 anos? Nota fiscal eletrônica, sistema público de escrituração digital, expansão de meios de pagamentos eletrônicos. Reduziu-se a flexibilidade para a evasão. Agora, isso que eu vou falar é também muito polêmico. O estudo também aponta o uso da substituição tributária como determinante para a redução da informalidade. É óbvio, né? No momento em que você cobra o imposto no início da cadeia e usa isso de forma intensa, não há como você sustentar a informalidade nos elos seguintes da cadeia. Então, o estudo também aponta o uso da ST como uma contribuição, além do SPED, da nota fiscal eletrônica, para a redução dessa alta redução no nível de informalidade. Sem querer entrar na polêmica da discussão do uso da substituição tributária, vimos já comentários anteriores sobre isso, e, sobretudo, sobre as distorções que a ST produz. Nós realmente não podemos deixar de levar em conta que, na realidade brasileira, onde ainda é alta a cultura da sonegação e existem dificuldades ainda a serem transpostas para o controle fiscal, é um instrumento forte e poderoso de garantia da arrecadação. Agora, é claro
que é um instrumento forte e poderoso que tem sido utilizado de forma abusiva e extrapolando os limites do razoável. Nas discussões que nós tivemos o ano passado, em relação a projetos que tramitam no Congresso, restringindo o uso da ST, nós ouvimos coisas do tipo: tem estados que alcançaram um nível tão elevado de abrangência na ST que até o caranguejo foi colocado na ST. Até a venda do caranguejo está na substituição tributária. Então, isso de fato é uma questão que, quer dizer, quando você usa um instrumento de forma abusiva, extrapolando os limites do razoável, você naturalmente tem reações contrárias. E nós tivemos um embate duríssimo no Congresso ano passado para conter um projeto que restringia o uso da ST para as empresas do Simples a meia dúzia de produtos. Foi duríssimo esse embate. Alguns que estão presentes aqui, o Luiz Márcio, da Secretaria da Fazenda de São Paulo, o Alfredo Marranca, não sei se ainda está aí, participaram ativamente desse embate. Foi duro. E nós ouvimos coisas desse tipo, com razão. Ora, até o caranguejo está na substituição tributária, eu não posso nem comer o meu toque-toque sossegado, que já vem o imposto retido no início da cadeia. E no âmbito dessas discussões, nós conseguimos ampliar um pouco a gama de produtos que poderá estar sujeita à substituição tributária. Foi duro, dificílimo, tirar, ampliar daqueles 6 produtos para uma gama bem mais elevada. E também, diante da percepção que, se for limitar a ST para o Simples, isso terá que ser limitado para todos, porque não há como você aplicar uma regra de ST para o Simples e outra para as demais empresas. Absolutamente inviável esse tipo de distinção de tratamento. Mas, no âmbito dessas discussões, foi feito um acordo de que, foi também falado, acho que o professor Rezende, de que os estados iam harmonizar e unificar o tratamento da ST em todo o país. Coisa que não está acontecendo. Então, como o acordo não está sendo cumprido, é natural que os estados voltem a ter problemas com iniciativas voltadas para restringir. Porque ou nós fazemos isso, ou isso virá ser feito de cima para baixo. A necessidade de harmonia, porque, de fato, como nós podemos ter 27 tratamentos distintos para a substituição tributária, é uma loucura, absolutamente inviável. Então, nós precisamos avançar na harmonização da substituição tributária, sob pena de, novamente, prosperar um projeto que restringe a possibilidade de aplicar a ST a meia dúzia de produtos. E ainda do estudo, mostrando o efeito da redução do ganho da informalidade por conta desses instrumentos de melhoria do controle fiscal, numa escala de 100, a informalidade deixou de ganhar, redução do ganho para 40, quer dizer, diminuiu consideravelmente a possibilidade de ganho com a informalidade a partir da implantação desses controles. E aí, voltando aqui para os produtos do Profisco, o terceiro, nota fiscal eletrônica e SPED, já falei. Só para concluir, nós precisamos avançar agora na conclusão do alcance desses instrumentos em todas as operações. Já sabemos que alguns estados estão em processo já de implantação, com cronograma de obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica do varejo, e precisamos inserir o mesmo tipo de produto na nota fiscal de serviços eletrônica, fechando esse ciclo de alcance da nota fiscal em todas as modalidades e tipos de operações fiscais.
comerciais com efeitos fiscais. Então, nota fiscal ao consumidor eletrônica e nota fiscal de serviços eletrônicos que estão em processo de implantação para consolidar todo esse quadro. O cadastro sincronizado, não obstante não ter alcançado na plenitude, foi importante para nós estarmos no estágio atual, né, dos chamados integradores estaduais, que visam exatamente unificar o tratamento dos diversos órgãos de cadastro e controle sobre o início de operações. A nossa algoz já começou a sua tarefa em glória, mas até nisso a Fresp é eficiente. Colocou uma menina muito bonita para que os palestrantes não se irritassem com a placa. De fato, nós entendemos o seu papel. Vamos tentar acelerar. O cadastro sincronizado, dando origem ao integrador estadual, que está sendo trabalhado agora, um novo modelo de fiscalização de trânsito em vários estados. Ontem conversava aqui com o prezado Clóvis Panzarini sobre as alterações necessárias no modelo de fiscalização de trânsito de mercadorias, que absolutamente não estavam sendo feitos dentro dos requisitos necessários para dar nenhuma efetividade, né? Nós precisamos realmente avançar e, sobretudo, trazer para a fiscalização do trânsito conceitos hoje extremamente eficazes no tocante ao controle fiscal, como é o caso da envio antecipado de informação, o uso de conceitos de gestão de risco para a seleção de produtos e notas fiscais e trânsito que estariam com maior probabilidade de risco, a chamada parametrização. São conceitos que precisam estar nesse novo modelo de fiscalização de trânsito, que absolutamente não é mais aquele de décadas anteriores da inspeção física de 100% das mercadorias, absolutamente improdutível. Novo modelo de contabilidade pública, sobretudo nesse processo de adaptação às novas normas de contabilidade aplicadas ao setor público, sistema de integração de planejamento e finanças, as redes fazendárias que foram aprimoradas, inclusive com a criação das comissões e dos grupos técnicos, como é o caso da COGEF, do ENCAT, do GFIM, do GDFAS, mais recentemente do grupo do contencioso fiscal. São grupos temáticos especializados para compartilhar, gerir e disseminar conhecimento no âmbito de todos os estados. Programa de capacitação e desenvolvimento de pessoal e a gestão do conhecimento. Tentar avançar. Bom, aqui foi no âmbito da cooperação técnica que o BID desenvolveu junto com o Ministério da Fazenda, né, produtos que foram desenvolvidos ao longo desse período no Profisco, um trabalho de gestão por resultados, as chamadas trilhas de capacitação para orientar a formação e a especialização dos quadros fazendários, o desenvolvimento do índice de transparência, né, e cidadania fiscal, que foi feito em parceria, inclusive, com a FGV. Está aqui o professor Eurico, participou ativamente disso, e tivemos, inclusive, agora, desenvolvimento de um novo índice piloto, ITCF2, indicadores de desempenho, de aferição de desempenho. Ano passado, quando discutíamos a construção de um novo programa, ficou evidente uma lacuna, né, no tocante à utilização de indicadores de desempenho no âmbito das administrações fazendárias. Software de gestão, análise de vários softwares, estudos para a criação da Cefaz Nacional, tanto no aspecto tecnológico como no aspecto jurídico, né, a nota fiscal eletrônica e o SPED trouxeram a necessidade dos estados terem um espaço próprio de compartilhamento de recursos e bancos de dados, recursos de TI e banco de dados. Daí a ideia da criação da Cefaz Nacional. A questão dos estudos sobre gasto público e o novo modelo de contabilidade aplicado ao setor público. E aqui vamos falar rapidamente do novo programa que está em construção. Nós fizemos durante todo o ano passado, em conjunto com o CONFAS, o Ministério da Fazenda e o BID, reuniões preparatórias, workshops,
e um seminário de consolidação com a participação de todos os grupos técnicos, no sentido de, primeiro, fazer um diagnóstico da situação atual, do que esses programas anteriores trouxeram de avanço e do que nós temos hoje como principais desafios a continuar no desenvolvimento desse aperfeiçoamento da gestão fiscal no Brasil. No âmbito desse novo programa, foram identificados como desafios, grandes desafios hoje das administrações fiscais no Brasil, resumidamente em 3 pontos. Primeiro, como conter a expansão e melhorar a qualidade do gasto público. Esse é o primeiro grande desafio. Nós temos uma visão de que os programas anteriores tiveram uma ênfase maior na parte da administração fiscal, e hoje nós temos uma clara deficiência de também focar investimentos na gestão financeira, contábil, gestão da dívida, dos passivos contingentes e na melhoria da qualidade do gasto público. Como incrementar a receita tributária e como aumentar a eficiência da gestão fiscal. São essas 3 grandes indagações, esses 3 grandes desafios que estão postos no momento atual. No tocante à melhoria da qualidade do gasto, não só a avaliação de custos, mas, sobretudo, os benefícios que cada um dos programas e ações governamentais está propiciando para que você possa realmente fazer uma efetiva avaliação desses ganhos em relação a cada um dos gastos. Como incrementar a receita tributária, eu quero fazer um destaque especialmente para uma questão que também foi muito falada aqui nas apresentações anteriores, a necessidade de simplificação. Porque, também conversava ontem com o Clóvis, é impressionante, porque um dos problemas que nós identificamos nas administrações fiscais é a natural tendência numa complexidade maior do que o próprio sistema já oferece, com a criação de obrigações acessórias, muitas delas desnecessárias, e com a não implementação de simplificações que já se fazem possíveis. E aqui eu vou voltar à nota fiscal eletrônica, ao SPED, porque lá atrás, quando eles foram desenvolvidos, um dos produtos anunciados e que realmente seriam grandes avanços é que, com a nota fiscal eletrônica e o SPED implantados, seria possível reduzir significativamente o número de obrigações acessórias no Brasil. Isto pouco ou nada aconteceu até hoje. Mas nós sabemos que é possível e que já podemos fazer isso. Porém, por incrível que pareça, há resistências em abrir mão de declarações e de controles acessórios. Nós temos que vencer essa barreira. Aqui vou citar 2 exemplos que ilustram o que é uma complicação desnecessária. Reclamações insistentes no âmbito do CONFAS, com justiça, de que, e aí é outra coisa a depor contra a ST, o contribuinte que é substituto tributário, mesmo que ele não esteja instalado em outro estado, é obrigado a se cadastrar em todos os estados para onde ele vende mercadorias com ST. Ou seja, se o contribuinte está, por exemplo, aqui em São Paulo, só, e vende para os outros 27 unidades da federação, ele tem que se cadastrar nas 26, além daqui. Não há razão para isso. Não há justificativa para obrigar o contribuinte a se cadastrar num local onde ele nem existe. Ele não existe, não atua, mas ele está obrigado a se cadastrar. E obrigado a se cadastrar significa ter que entregar a declaração, ter uma série de obrigações acessórias atribuídas a isso. Não há justificativa para isso. E aí, eu sempre gosto de também falar de uma outra situação real que eu vivenciei, na época que eu trabalhava com o controle do comércio exterior, importação e exportação, aduana, e isso dá uma síntese de como as coisas são realmente complicadas no Brasil. Então, tivemos uma reunião dos chamados comitês de fronteira com a Colômbia, Brasil-Colômbia, para discutir problemas que ocorrem, que dificultam o aumento do comércio fronteiriço entre os 2 países, que são países que têm
O Brasil e a Colômbia têm cidades que são irmãs, né? Metade da cidade é Colômbia, metade da cidade é Brasil, lá no estado do Amazonas, que é a cidade de Tabatinga, na brasileira, e Letícia, na Colômbia. E lá, nestas cidades, se discutia, então, esses problemas e essas dificuldades. Quando, de repente, um exportador de refrigerante, de gaseosas, levantou a reunião, tinha participante de todos os órgãos brasileiros e colombianos, e disse: eu estou tendo dificuldade de exportar água mineral para Tabatinga. Não soube identificar que dificuldades eram essas. E aí, do lado brasileiro, se procurou entender, ou pelo menos especificar que dificuldades eram. Aí se levantou uma pessoa que era representante da Anvisa e perguntou: esta água mineral é com gás ou sem gás? Ninguém entendeu a pergunta, achando que era a pergunta mais para o bar do que para uma reunião de fronteira. E, diante do espanto, ela disse: não, essa pergunta é importante para nós sabermos o que está acontecendo. Se a água mineral for sem gás, é com a Anvisa. Se for com gás, é com a Vigiagro. Pasmem. E é verdade. Se a água mineral é sem gás, ela é considerada um produto não industrializado e a vigilância sanitária que vai fiscalizar. Se for com gás, é industrializado, é a agricultura. E o pior, nem a agricultura e nem a saúde estavam lá para fazer esse serviço. Ou seja, aí depois se pergunta por que o nosso comércio exterior é tão tímido em relação ao potencial que nós temos de transações e de intercâmbio com os outros países. Mas é a realidade. Água mineral com gás é um órgão, sem gás é outro. Já vou encerrar. Bom, aí as diretrizes para esse novo programa de aperfeiçoamento, que eu, de modo já resumo, na melhoria da qualidade do gasto público, e aí não é só avaliar o quanto custou, mas o que trouxe de benefício, o que trouxe de resultado, em termos de efetividade na implantação daquele programa, daquela ação pública. A melhoria na gestão do crédito tributário, e a simplificação é uma medida extremamente necessária, ou nós fazemos a simplificação, ou ela será feita de fora para dentro. Fortalecimento da governança e da transparência fiscal. E aí, voltando a falar na transparência, hoje é um requisito geral no mundo inteiro, né? É preciso que nós nos preocupemos um pouco mais com isso e possamos avançar, sobretudo, para aumentar o nível de transparência e, sobretudo, de compreensão da sociedade em relação a essas questões. No marco de referência, eu não vou entrar nos detalhes, e como eu já recebi o cartão amarelo, eu vou encerrar aqui a minha apresentação, agradecendo mais uma vez o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, colegas da auditores fiscais de todo o Brasil. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do Dr. Tostes. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Lembrando que ele não vai participar do debate ao final. Só sinalizar, a gente recolhe. Bom, eu vou ler a pergunta. Caro Tostes, fugindo um pouco do cargo de diretor do BID, mas aproveitando sua experiência como coordenador do CONFAZ, ex-secretário da Fazenda do Pará, qual será o futuro do CONFAZ no caso de homologação dos benefícios fiscais? O CONFAZ é mais uma instituição em crise de credibilidade? Bom, eu resisti a falar sobre o ICMS e o CONFAZ, né? Mas, já que veio a pergunta, é natural que eu responda. Acho que a crise de credibilidade do CONFAZ é muito mais antiga, né? Porque, ao longo de décadas, as regras vêm sendo desrespeitadas, os incentivos vêm sendo concedidos, há revelia do CONFAZ,
e o CONFAS passivamente vem assimilando, quase que num pacto, né, de não cumprir a legislação, né. Acho que, como a situação vem se agravando bastante, a maioria dos integrantes do CONFAS passou a ter uma percepção da necessidade de avançar numa solução. Isso que permitiu, né, que nós construíssemos o esboço do convênio e aprovássemos o convênio 70 com os votos de 21 estados, né, e que hoje talvez tenham, salvo alguma alteração nesse período que eu já estou fora, mais adesões do que aqueles 21 inicial, porque, de fato, nós estamos vendo que a maioria hoje já percebe, e que não era presente no passado, a necessidade de acabar com isto, né? Acabar com isto. E, nesse aspecto, acho que é um avanço, né, nós trazermos um conjunto cada vez maior de estados para a compreensão da necessidade disso, né? Infelizmente, a nossa amiga Ana Carla, não está mais aqui. Eu discordo um pouco das observações que ela fez quanto, né, à impossibilidade de os estados, nesse momento, começarem a rever os incentivos fiscais. Ora, nem no momento de crise como nós estamos vivendo, vai se rever esses incentivos? Quer dizer, nós vamos aumentar alíquotas para não mexer nos privilégios ilegalmente concedidos? Vamos aumentar a alíquota para todos para manter esses benefícios? Contratos até 2040 que não observam o princípio da legalidade podem ser considerados contratos válidos? Então, objetivamente, em relação à pergunta, acho que, vamos supor que o CONFAS consiga avançar e aprove a remissão à anistia e resolva o problema do passado, e, enfim, o convênio 70 seja aprovado. E eu também partilho da opinião que o convênio 70 está distante de ser ideal, mas é o possível no momento, diante das dificuldades que tem para avançar. Nesse cenário, eu acho que o CONFAS não estará esvaziado, pelo contrário, ele terá um papel mais importante ainda de fazer valer o que ficar acordado. Até porque o CONFAS será o grande fiscal do cumprimento do acordo. Porque ele terá, inclusive, conforme está previsto no convênio 70, prerrogativas de anular os efeitos da remissão e da anistia, que é uma penalidade pesadíssima, para os estados que descumprirem o acordo. Então, eu não acredito no esvaziamento, acredito que o papel será ainda mais importante, sobretudo para fazer valer o acordo. Outra pergunta. Como medida prática do evento, o BID não poderia patrocinar, abrir um grupo de trabalho para discutir tributos de melhor qualidade? Sem dúvida nenhuma que sim. É papel do BID não só apoiar esses programas, como também apoiar a produção de conhecimento, né, a discussão e a produção de conhecimento, né. Nós fizemos no mês passado um debate com alguns estados sobre regras fiscais subnacionais, a necessidade ou não de regras fiscais subnacionais. A secretária Ana Carla mencionou aqui, né, se os estados estão cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, por que estão tão desequilibrados? Alguma coisa está errada, né? E aí nós vamos ver uma série de coisas que realmente ou precisa aprimorar a lei de responsabilidade fiscal, ou precisa complementá-la no âmbito dos estados, até porque existem peculiaridades de alguns estados que a lei nacional não irá contemplar. Então, esse foi um debate feito mês passado, que vai ter desdobramentos, inclusive tem 3 estados que já estão com projetos de lei sobre regras fiscais subnacionais. Na próxima semana, nós vamos fazer um debate sobre
cooperação intergovernamental em matéria fiscal, trazendo aí alguns exemplos de modelos de federalismo que possam contribuir para nós resolvermos os nossos principais problemas atuais do nosso modelo de federalismo. E, evidentemente, que uma discussão sobre modelos ideais de sistema tributário e de tributos é um tema que nós também consideramos importante, necessário e oportuno para fazermos nesse momento. Ok? Você já falou tchau? Só, como eu vou precisar daqui a pouco me ausentar, agradecer aí a Fresp pela oportunidade, pelo convite, agradecer a acolhida, a receptividade e a hospitalidade aqui da organização do evento. Muito obrigado.